Quanto custa o seu tempo? Eu quero que você me responda agora, com centavos, o quanto custa o teu tempo por hora. O quanto que a sua empresa se dispõe de dinheiro para te pagar no final do mês por hora. Saber essa pergunta ou não saber essa pergunta é algo, não saber responder essa pergunta é algo muito grave e que onera somente um lado, o da sua empresa. E se você está jogando por ela, se você quer que ela cada vez mais alce voos maiores com um capital maior, você precisa saber responder o quanto vale o seu tempo. É isso que eu quero explorar aqui com você hoje nesse vídeo, e a gente vai sair desse vídeo sabendo o porquê que você deve saber quanto custa o seu tempo e maneiras de como aprimorar a tua hora trabalhada dentro da sua empresa. Então, fica comigo que a gente vai responder essas perguntas cruciais agora. Até onde eu sei, ninguém tem mais de 24 horas no seu próprio dia. Então, aconteça o que acontecer, a gente tem que aprender a se virar com apenas 24 horas. Se você trabalha demais, você vai dormir pouco. Se você estuda demais, você vai dormir pouco. Se você dorme muito, você vai trabalhar ou estudar pouco. Se você tem muito tempo para diversão, você vai ter pouco tempo para trabalho e para carreira profissional. Ou se você tem muito tempo para sua carreira profissional, você vai ter pouco tempo para diversão. Na realidade, esse é o grande questão de todos os empresários. Como eu balanceio tudo isso no meu dia a dia? Como que eu consigo fazer o balanceamento perfeito? E aí que tá, não tem resposta de balanceamento perfeito. Cada pessoa se adequa melhor a determinadas situações. Cada pessoa, empresário ou gerente ou líder, tá em uma parte da vida e não dá pra gente cravar o que essa parte da vida dessa pessoa precisa. Então tem pessoas que descolaram um pouco mais da empresa e estão vivendo mais o presente com a família, com amigos, etc. Tem pessoas em começo de carreira que estão dando tudo de si para a empresa, então fica muito difícil responder essa pergunta. Fato é que o que a gente pode fazer é otimizar o nosso tempo. Isso sim é uma coisa que cabe a nós fazer, otimizarmos o nosso tempo. E aí, por que eu te fiz essa pergunta provocativa no começo do vídeo, do quanto custa o seu tempo? Porque ela é muito importante para a gente conseguir começar a desvendar o quanto que a tua empresa gasta de dinheiro com você. É isso mesmo, com você. Porque, na realidade, você se acha o máximo saindo apagando fogo para tudo quanto é lado e ninguém deixa você em paz, porque cada hora é uma coisinha diferente, parece que ninguém sabe fazer as coisas que são pré-determinadas, que são estipuladas para a própria pessoa fazer, que eu pago para as pessoas fazerem por mim, e não consigo, porque eu tenho todo o retrabalho de refazer essa questão. Então, quer dizer, eu tô pagando duas vezes, eu pago para a pessoa fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho que conferir, ou eu tenho que refazer o trabalho, ajustando o trabalho que não teve lá as operações muito carimbadas ali. Tem que ser dessa forma e sai das mais diversas formas, tá certo? Olha só o quanto de dinheiro e de tempo a tua empresa perdeu com tudo isso. Quando eu falo que a gente precisa encarar os processos dentro da nossa empresa com muito brilho no olho, é por isso. Se você não tem processos, você não tem nada. Se você não tem processos bem definidos, as pessoas vão fazer do jeito que elas acham que tem que ser feito. E muitas das vezes isso incorre em retrabalho, em conferência, em a sua empresa pagando duas vezes para pessoas diferentes fazerem. Enfim, olha só o desperdício de dinheiro, e a gente às vezes atacando naquele lado de não, vamos cortar gasto aqui com essa tal matéria-prima, vamos começar a pegar uma mais barata, e o dinheiro da sua empresa indo pro ralo com retrabalho em cima de retrabalho. E aí, não só falando do retrabalho, estamos aqui falando de você fazendo esse retrabalho. Uma conta besta que a gente pode fazer é quanto custa a sua hora de trabalho. Se você aí é um
empresário pequeno ainda, muito provavelmente você tem um custo de hora de trabalho de R$150, vamos colocar assim. Então sua hora vale R$150. Só que vamos supor que você tenha uma pizzaria, e aí fulano que é determinado para ir às compras, para fazer essa compra, para todo dia à noite listar o que está faltando para ir no outro dia cedo no mercado fazer a compra, não faz essa lista direito, por consequência não compra tudo que é necessário comprar. Então vamos supor que tenha faltado no meio disso tudo cebola, ele não colocou cebola na listinha do mercado e não trouxe a cebola, certo? Quando chega às 6 horas da tarde, perto de abrir, as pessoas, os pizzaiolos estão lá fazendo as pizzas, eles se dão conta que tá faltando cebola. E agora? Quem que vai no mercado correndo comprar? O dono da pizzaria, cuja hora de trabalho é de R$150, R$160. Isso pode parecer irrelevante, só que foram R$150 jogado no ralo, porque menos de uma hora não fica. Então você pega o teu carro, vai até o supermercado, enfrenta a fila do supermercado para você comprar ali 5, 6 quilos de cebola, pegar o teu carro de volta, gastar combustível com isso, gastar principalmente tempo com isso e voltar até a pizzaria. Então a gente tá falando aí fácil de 180, R$200, R$190, vamos colocar assim. Quantas pizzas são necessários vender para a gente conseguir R$190, para a gente conseguir suprir esses R$190 de lucro que a gente perdeu por uma listinha mal feita, por um processo mal implementado lá atrás, que é fazer a listinha do outro dia do que está faltando e do que eu preciso comprar. E da mesma forma que essa listinha é feita, da mesma forma que a pizzaria demanda tais processos, eu tenho inúmeros outros ramos que precisam de processos diferentes, diametralmente às vezes diferentes, mas você continua apagando fogo da situação, você continua tendo que ter o trabalho de conferir tudo que é feito, e isso custa muito caro para sua empresa. E aí, pior do que tá pagando para tudo isso acontecer é você não ter tempo para planejar o que realmente precisa ser planejado. Se você já é uma empresa um pouco maior do que uma pizzaria que seja menorzinha, enfim, você precisa se planejar para o crescimento da sua empresa, você precisa estrategiar, você precisa estar ali no comando das situações, vendo como cada processo se desenvolve. E pior do que você pagar esses 150, esses 190 reais para ir apagar um incêndio no meio da empresa, é você não ter o tempo para fazer a tua empresa crescer e andar em direção ao progresso, em direção a você progredir com aquela empresa. Todo empresário, quando abre uma empresa, todo líder, quando abre uma empresa, pensa sempre em expansão, expandir. E não digo nada de outras unidades, mas eu digo de você expandir faturamento, você crescer, você ter um faturamento maior, por consequência, ter um salário maior no final do mês, um prolabore maior no final do mês, enfim, ver as melhores situações, o que está acontecendo no mercado, se atualizar para você poder ir atrás disso e poder fazer um plano de ação em cima de tudo isso para se atualizar junto com o mercado. Mas aí a única coisa que você faz é apagar fogo. Se você fica apagando fogo, você não tem tempo pro crescimento da tua empresa. O teu tempo te engole de uma dada maneira que você não consegue sequer olhar para os lados, não consegue sequer conferir um caixa para ver se o caixa da pizzaria rodou certinho naquela noite. Tô pegando aqui pizzaria como exemplo, não sou do ramo, não sei como é que funciona, tá, gente? Mas creio que seja dessa maneira. Então, pior do que você estar pagando para trabalhar por conta da sua hora que você teve que apagar o incêndio, é você não ter
tempo pro progresso da sua empresa. Talvez pensando de uma maneira um pouco diferente aqui, se você, dependendo dos seus custos e gastos, se você contratasse mais uma pessoa para que cuidasse de todos esses incêndios para você, ou que você treine uma pessoa para que cuide de todos esses incêndios para você, você não só iria trocar 6 por meia dúzia, não só iria ficar na mesma. Por quê? Porque agora, a partir de agora, você começa a ter tempo para o teu negócio, ter tempo para cuidar com carinho do teu negócio. Então, às vezes aquela conta rápida que se faz, mas se é para colocar outra pessoa aqui, eu faço eu mesmo. Ela não fecha, essa conta não fecha. Se você tá fazendo você mesmo, significa uma coisa: os seus processos estão deficitários, você está carente de processos, ou se os processos estão sendo implementados, ou se já foram implementados na sua empresa, falta cobrança, falta ajustes, falta você treinar essas pessoas para os processos saírem da maneira como devem sair. É muito comum você ter uma resistência dos colaboradores antigos para quando você coloca os processos em prática, mas nada que você fazendo o que tem que ser feito, isso não inverta o jogo depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas é claro, exige muito treinamento, muita paciência por parte do gestor, do líder, para treinar todo esse pessoal, mas esse é o caminho da liberdade. Esse é o caminho de você estar na gestão do teu negócio, não estar no caixa, não estar fazendo a pizza, não estar atendendo mesas de clientes. E assim, eu sou totalmente adepto de você fazer sim essas funções, porque eu já fiz muito essas funções de operação e até por isso entendo um pouco mais o dia a dia e o lado do colaborador de operação, do operacional em si. Eu não sou contra isso, mas eu sou contra você ficar achacado desse tipo de trabalho. Então você faz 60% o tipo de trabalho operacional, mais 30% o tipo de trabalho de apagar fogo e 10% você faz progresso da tua empresa, você se dedicar a ela de fato. Agora, se isso acontece, tem alguma coisa errada. Você não vai conseguir progredir com a tua empresa. Se só você faz a pizza, se só você detém determinada função dentro da empresa, seria melhor você começar a olhar por uma outra visão, por uma outra ótica, tudo isso. A empresa foi feita para ser algo a parte do dono, mesmo que você seja pequeno, não tem problema. E enquanto você é pequeno é muito mais fácil, acredite se quiser, é muito mais fácil você conseguir arrumar tudo isso do que depois quando você cresce, porque são mais pessoas, mais processos e consequentemente muito mais horas de trabalho para você conseguir arrumar tudo isso. Agora, quando você é pequeno, você tem uma grande oportunidade de arrumar isso logo no começo. Agora, esse canal é um canal para falar de empreendedorismo vinculado à mente do ser humano, correto? Então eu sempre tento traçar aqui os dois paralelos, como a mente humana se entrelaça com o empreendedorismo. Eu posso te dar um porquê que a maioria dos donos de empresa, principalmente as empresas pequenas e familiares, fazem isso por medo de ficarem obsoletos. Então, aquela questão, só eu sei fazer, essa empresa não roda sem mim, meu Deus do céu. Se eu não tivesse aqui, eu queria ver o que seria de vocês. Se não fosse eu apagar esse incêndio, o processo teria dado tudo errado. Se não fosse eu aqui, se eu não cuidasse das finanças, se eu isso, se eu aquilo. E isso é parte fundamental para você se sentir fazendo parte daquela empresa, daquela operação do dia a dia. Se só você sabe fazer a pizza, ótimo, só você sabe. Mas saiba, você
estagnou ali. Você vai até onde a sua mão aguenta ir na questão de manufaturar as pizzas que saem nos pedidos. Você vai até onde você consegue ir. E esse não é o intuito principal de uma empresa aberta. O intuito principal é que a empresa cresça e não seja sufocada pelo próprio dono, pelo próprio fundador da empresa, que é quem deveria mais zelar por tudo isso. É claro que ninguém faz isso pensando no consciente, mas sim no inconsciente. O inconsciente de um empreendedor é extremamente egoísta na maioria das vezes. Ele quer se sentir no controle da situação, mas quanto mais controle você tiver na sua mão, mais sufocada a tua empresa vai ficar. Quanto mais controle você tiver e pegar para si, menos a tua empresa vai andar. Então, foque a sua energia não em ter o controle total da operação, não em ter que tudo passar por você, mas sim em implementar processos que deem certo e que as pessoas façam. E aí passa por fazer o que tem que ser feito. Muitos colaboradores não vão se adaptar agora na época dos processos, que você implementou o processo. E aí, é claro que vai ter que ter insistência da sua parte, mas se a pessoa não se adequar, por melhor que ela seja, alguma atitude vai ter que ser tomada com ela, porque você está procurando novos ares, você está procurando crescer enquanto empresa. Quem sabe você não manda essa pessoa embora, por exemplo, parece uma crueldade falar, mas olha só, você manda a pessoa embora e às vezes pelo seu crescimento contrata duas no lugar. Olha só, você está dando o dobro de oportunidades de emprego e a sociedade assim só ganha. A sociedade assim só prospera, você prospera. Mas enquanto você quiser tudo na mão, tudo amarradinho, tudo daquele jeitinho, você não vai conseguir prosperar. É normal os donos de empresas, os líderes, etc., quererem que tudo saiam, que todos os processos e tudo saia perfeitamente. Mas o perfeito não existe. Ainda no caso dessa pizzaria, você atende, sei lá, num sábado 100 clientes. Se você tiver 99% de excelência naquilo que você faz, ainda assim vai ficar um cliente com uma experiência ruim. E não que esse cliente não seja, a gente não tenha que voltar os olhares para ele e tentar sanar a sua experiência ruim. A gente tem que fazer isso, mas ele não pode tomar o volume de um todo. Foram 99 pessoas muito bem atendidas, com uma experiência ótima, e um cliente com uma experiência, infelizmente, que não deu tão certo. Vamos ir atrás, vamos sanar essa experiência, mas que isso não sirva para você regredir. Olha lá, tá vendo? Eu acabei de sair aqui do salão da pizzaria, de oferecer as pizzas, e o pessoal já foi embora, um cliente reclamando. Isso não pode ser um porquê você voltar para o operacional. Você tá aí para ajudar esse cliente, para isso não vir a acontecer de novo. E na próxima semana, talvez, você atenda 150 mesas e tenha uma reclamação apenas. E daí na outra semana 200 mesas com uma reclamação. E a gente vai derrubando assim, com a sua estratégia, derrubando a porcentagem de clientes insatisfeitos. Porque você foi atrás de resolver os problemas. Você foi atrás de qualificar a sua empresa. Ninguém vai fazer isso dentro da sua empresa senão você. Ninguém. Não existe um cargo que você contrate de uma pessoa que vá qualificar a tua empresa, ainda mais em empresas pequenas. Você não vai contratar uma consultoria extremamente especializada e pagar 20, 50 mil reais para essa consultoria. Isso é inviável. Quem faz isso é você. E aí você troca buscar uma cebola que esqueceram de colocar no papelzinho, na lista de compras por conta de processos falhos, por estar
presente para sua empresa e melhorar os processos e melhorar a qualidade do teu atendimento, a qualidade do teu produto, os gargalos que a sua empresa tem para suprir. É assim que se cresce e com muito tempo envolvido, né? Porque nada que você vá fazer vai durar menos de um ano. Se você começar essa implementação hoje, daqui a um ano a gente vai estar respirando muito melhor, você vai estar respirando muito melhor. Só que não espere de um mês para o outro que você resolva às vezes 10, 15 anos de uma empresa mal organizada. Isso não vai acontecer. Isso demanda tempo e esforço. A chave disso tudo tá numa coisinha chamada delegação. Você precisa delegar com expertise, com sabedoria, os trabalhos que são feitos dentro da sua empresa. Delegue e delegue para as pessoas corretas. Casse talentos dentro da sua empresa. Se você não tem esses talentos, crie esses talentos. Crie, dê oportunidade para as pessoas se sobressaírem dentro da sua empresa. Delegação é a palavra. Olha só, eu não estou aqui vindo e falando de delargar. Eu estou vindo aqui falando de delegar. Delegar. Delegar, para delegar, você precisa de um acompanhamento muito próximo dessa pessoa. Você precisa acompanhar, ver se o processo está saindo como foi planejado, ver novamente e acompanhar novamente e perder, entre muitas aspas, um tempo. Só que a partir de dado momento você já tem um processo feito, você já tem um processo bem definido em uma área que talvez você não precise ficar mais tão em cima e te libere para outras áreas e assim ir delegando a sua função para outras pessoas. Essa questão de você virar e falar assim, não, mas eu não consigo delegar porque ninguém faz igual a como eu faço, ou das duas uma, ou você não sabe ensinar de maneira nenhuma, ou você é extremamente egoísta, porque você não é o melhor que faz aquilo lá. Você apenas é a pessoa que tem mais carinho por fazer aquilo lá. Você tem a dor do dono, mas ensine outras pessoas a terem essa dor de dono. E aí você vai ter que experimentar. Você vai ter que experimentar, ensinar tal pessoa de tal maneira, ensinar outra pessoa de outra maneira, ver qual desempenho é melhor. Fica com o desempenho A ou com o desempenho B? Fiquei com o desempenho B, mas o A eu descobri que também tem um potencial para tal lugar, eu vou colocar ele em tal lugar e vou começar a ensinar ele. E comece a ensinar os membros da sua equipe. Não, você não é o melhor na sua função. Você pode sim ser substituído. Me dá muita agonia quando eu vejo pessoas e empresários extremamente qualificados e muito bons cometendo esse tipo de erro. Eu tenho conhecido meu que ele tem cafeteria e não vou aqui me delongar no tipo de cafeteria. É uma cafeteria mais diferentona e ele fica preso nesse tipo de abordagem. Ah, mas eu não consigo delegar para ninguém porque todo mundo que eu coloco lá, ninguém vai para frente. E aquela bola de neve de redundância fica se retroalimentando e cada vez ficando maior, e a pessoa cada vez mais desgostosa com tudo aquilo. Se é um problema que eu vejo por aí, você vai colocar uma pessoa no caixa, no teu lugar às vezes, e a pessoa, ela simplesmente começa a te roubar. Vamos falar o português claro? Isso acontece muito. Mas de quem que é a culpa? É sua culpa? Você pediu para que você fosse roubado? Para que teu estabelecimento fosse roubado? Claro que não. Então, saiba que você vai ter que aprender a confiar nas pessoas. Tem pessoa que não vale o prato que come? Tem, muitas, mas tem pessoas que valem muito mais do que você aí, que já é uma pessoa hiper valiosa, também
Tem muitas pessoas que valem a pena e estão sedentas por uma oportunidade, estão sedentas por demonstrar o teu potencial, mas ao invés de você pedir e fomentar esse ambiente de trabalho, você sufoca tudo em si mesmo. E aí eu falo, se alguém já te roubou, se alguém já subtraiu dinheiro da sua empresa, saiba que essa pessoa não é a regra. O Brasil é sim difícil de se trabalhar, mas essa pessoa não é a regra. A culpa, se acontecer alguma coisa, a culpa não é sua. Deixa que a vida se encarrega dessa outra pessoa que agiu de má fé com você. A própria vida se encarrega dela. Você continua caminhando com a cabeça erguida e sabendo que cada vez mais você precisa delegar para as pessoas. E se esse fato extremamente ruim aconteceu, é coisas do negócio. Acontece não só com você, acontece com todos os empresários do Brasil. Então, não vai ser a primeira e nem a última vez, mas fato é, não abaixe a cabeça e continue delegando com responsabilidade, porque delegar é um ato de amor para com sua empresa. Você entender que outra pessoa talvez faça melhor do que você é um ato de amor para com a sua empresa. E aí, meu amigo, vai começar a sobrar, entre muitas aspas, o dinheiro que você antes despendia com você mesmo. Você que é um colaborador aí de luxo da tua empresa, que custa caro para tua empresa, que dá resultado, mas custa caro para tua empresa, começa a render resultado, começa a não ter que mais se deslocar para ir no mercado, não mais ter que visitar um cliente que o seu vendedor brigou com o cliente, sei lá eu, e você vai apagando fogo. Você não precisa mais ir até a lotérica para pagar uma continha que esqueceram de pagar, assim. E com isso você vai enxugando a operação da tua empresa e, consequentemente, no final do mês você vê o teu caixa sendo aliviado, os seus processos saindo do lugar e o teu caixa sendo aliviado. Não tô falando aqui que é uma fórmula mágica. Existe muito percalço no meio do caminho. Não é fácil, mas é possível. É possível a passos de formiguinha e sendo muito comedido, você começar a fazer essa transição dentro da sua empresa, tá certo? Então, eu espero ter feito sentido para você, eu espero que te ajude. Volte o vídeo, reveja ele, anote os pontos pertinentes para que você aplique no seu dia a dia tudo isso que eu trouxe aqui para você. Tá certo? E como tudo é uma política de ganha-ganha, você, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like, considere colocar um comentário aqui com alguma dúvida ou que acrescente para o vídeo, tá certo? Engaje o vídeo para que ele vá para mais pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!